Sejam bem-vindos então para mais uma live, essa nossa live 230, nossa segunda live de domingo desse dia de hoje. Então vamos para mais um tema aí. Agora eu queria falar com vocês nessa finaleira de domingo aqui, né? Sobre um tema que ele é um tema que é capital assim para todos aqueles que tem um coração humano, que é a virtude da paciência. Então, se você de repente é uma pessoa que está num desafio aqui, onde você precisa adquirir essa virtude da paciência, fique com a gente que essa live vai te ajudar a construir essa virtude na tua vida. Então, antes de falar especificamente sobre paciência, né, a gente precisa falar um pouco sobre o que é essa tal virtude, né? Já que a paciência é uma virtude, a gente precisa entender antes o que significa essa tal virtude, né? A virtude humana, né, para a gente entender de um modo mais claro assim a definição de virtude. A virtude humana, a gente pode definir ela da seguinte forma: ela é uma disposição habitual, né, de alguém que tem o espírito de praticar atos bons, né? Então eu vou repetir para que a gente consiga fixar, né? A virtude humana, ela é uma disposição habitual do teu espírito em praticar atos bons, né? Você está disposto habitualmente a fazer essa prática. Então, para a gente não confundir, né? Muitas vezes a gente pode ver ali pessoas boas que estão realizando atos bons, né, no dia a dia e tudo mais, mas que o contexto de vida dela, ele contribui muito para que isso aconteça e é um contexto onde ela não teria como cometer atos ruins, né? Então, sei lá, a pessoa vive num contexto ali onde ela não é tentada, por exemplo, a ser uma pessoa desonesta. Ela vive ali num contexto onde as coisas são mais tranquilas ou que ela, de repente, tem ali uma condição financeira excelente, então ela tem mais condição ali de conseguir praticar caridade, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que isso é ruim? Óbvio que não, isso já é muito melhor do que tu ser um mau caráter, do que tu ser uma pessoa realmente que comete atos ruins. O que eu estou querendo dizer é que a virtude ela não se dá nesses contextos, tá? A virtude ela se dá nos contextos em que você é tentado a fraquejar, nos contextos que você é tentado a não praticar aqueles atos bons, né? Então, sei lá, pegando um exemplo banal aqui, falando da virtude da honestidade. Então, sei lá, você está lá em Brasília, lá no meio de um monte de corrupção, onde uma pessoa vai lá e esfrega ali um monte de dinheiro na tua cara, te tentando a ser uma pessoa desonesta. E aí você resiste, você acaba não se entregando, porque aí sim você pode dizer, poxa, essa pessoa, ela tem a virtude da honestidade, porque ela estava numa situação onde muitas outras pessoas iriam se corromper e ela não. Então, só para a gente entender, assim, não confundir, né? Que a virtude é realmente quando você está colocado numa situação difícil e aí você consegue exercer aquela virtude. Aí sim, né? Então, para a gente entender de virtude, antes de falar de paciência, né? Do mesmo modo, para a gente exercer a virtude da paciência, então a gente pega um exemplo, né? Sei lá, eu preciso ter paciência com meus filhos, né? Aí eu tenho ali um filho que é totalmente educado, o menino segue as regras, ele faz tudo direitinho, ele não te dá esse trabalho de te deixar tentado a não ficar impaciente. Então isso não é a virtude da paciência, porque você está num contexto onde tudo contribui para isso. Muitas vezes daí você se torna aquele julgador, né, que fica olhando lá para outra pessoa que está num contexto completamente diferente, que não consegue ter paciência com seus filhos, mas tu olha lá o filho da outra pessoa, é totalmente mal educado, é muito mais difícil, ele é desorganizado, ele é desatento, aí você fica ali querendo julgar, né? Você precisa praticar um exercício de empatia e saber que, poxa, do outro lado a pessoa está vivendo num contexto completamente diferente, que talvez se você estivesse no contexto dela, você também não teria essa tal paciência que você acha que adquiriu, mas não adquiriu. Isso obviamente não é ficar justificando, né, o mal de uma pessoa que de repente está ali tentada a fazer o mal e acaba não resistindo, mas é que a gente possa olhar mesmo da seguinte forma: poxa, e se fosse eu? E se eu tivesse no contexto daquela pessoa? De repente eu estaria reagindo da mesma forma que ela, né? Então isso só para a gente fazer uma abertura aqui em relação para entender, né, como que se exerce a virtude realmente, né, nos contextos que nos levam a fazer o contrário. Então, para a gente pincelar rapidão aqui, né, um dia eu fiz já uma live somente sobre as 4 principais virtudes. Uma hora a gente pode estar falando mais sobre isso, mas não é a ideia da live. A ideia da live é falar sobre a virtude da paciência, como prometido no começo, né? Mas só para a gente passar rapidinho, né? Quais são essas 4 principais virtudes, né? A virtude que aquela pessoa realmente adquiriu, que é uma pessoa que tu olha e é uma pessoa confiável, né? É uma pessoa que realmente tu sabe que ele vai dar conta daquilo que ela se comprometeu. Normalmente ela tem essas 4 virtudes, que são elas: a virtude da fortaleza, a virtude da justiça, a virtude da prudência e a virtude
da temperança. Essas são as 4 virtudes chamadas as virtudes cardeais, né? Então, normalmente, quando tu vê uma pessoa que está ali, que ela não fala, ou que ela está ali, ela não consegue, ela acaba falhando nos relacionamentos dela, ela acaba falhando na disciplina dos estudos dela, normalmente essa pessoa ela não adquiriu essas virtudes, né? Então, só como exemplo, uma pessoa que tem a virtude da fortaleza, né? Que não tem a virtude da fortaleza, é uma pessoa que não se posiciona para defender, né, as pessoas que ela ama, ela está num ambiente inóspito, ela não consegue defender os seus valores, defender os seus princípios, né? Ela está num contexto lá que não que é totalmente agradável, ela até consegue defender suas ideias, mas quando ela é colocada num contexto ali que ela é mal recebida, ou que tem alguém falando mal de alguém que está ali, que é amigo dela, ou que ela admira, ou que ela até dá um sorrisinho assim para concordar com a piadinha idiota da outra pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que não tem a virtude da fortaleza, né? Porque ela não consegue exercer em ambientes contraditórios aquela fortaleza de defender aquilo que ela ama, aquilo que ela admira, aquilo que ela valoriza, né? Então, acho que com essa introdução, né, nem dá para dizer que é só introdução, porque a gente alongou aqui bastante, dá para entender, né, a diferença entre ter paciência e achar que tem paciência. Aliás, de ter virtude e achar que tem virtude, né? A virtude ela se exerce realmente num contexto contrário àquilo ali, né, num contexto que acaba te tentando. Então, para a gente entrar de vez nessa questão da paciência, né, a gente não pode entendê-la pelo avesso. Por que eu dei o exemplo da fortaleza? Porque muitas vezes, aí é que está a grande cilada, a grande armadilha, a gente quer ter paciência na vida através da virtude da fortaleza, que é aquela coisa que você já deve ter falado ou ouvido alguma vez na vida, do tipo assim: ai meu Deus, haja paciência para conseguir lidar com essa pessoa, haja paciência para que eu consiga lidar com essa determinada situação. Ou seja, a pessoa ela está tentando ter paciência na base da força, na base da fortaleza, né? Ela quer ter paciência resistindo. Essa é uma das grandes ciladas da vida humana, né? Eu olho para o meu filho não estuda, o meu filho está desatento, o meu filho é desorganizado, e eu penso: eu tenho que suportar isso. Eu olho para o meu marido ou para minha esposa, eles têm algum hábito ruim, algum mau hábito, eu olho: meu Deus, haja paciência, eu tenho que resistir. É óbvio que tentar fazer isso você não vai conseguir adquirir a virtude da paciência, porque você está tentando resistir, né? Então, sei lá, eu estou lá num emprego que não me paga muito bem, mas eu dei a minha palavra que eu vou concluir aquele projeto, né? E aí eu tento ficar: haja paciência, eu vou resistir. É óbvio, tu vai acabar se desgastando e não vai conseguir fazer aquela conclusão daquela tarefa muito bem feita, porque tu está tentando fazer isso na base da força. Então, Machado, tá bom, já entendi que a paciência ela não deriva da força, ela não deriva da fortaleza, que se eu ficar tentando resistir, eu não vou conseguir obter a paciência na minha vida. Então, beleza, como é que eu faço então, né? A paciência, a gente precisa entender o seguinte: a paciência, presta atenção que isso aqui é muito importante, isso aqui é uma mudança de olhar para a vida. A paciência, ela deve ser um movimento do amor e não do teu braço. A paciência, vou repetir para a gente poder fixar, a paciência ela deve ser uma virtude que deriva através do órgão do teu coração, dito de outro modo, através do amor e não da virtude do braço. Se eu olhar para o meu trabalho, se eu olhar para o meu corpo, se eu olhar para aquilo que eu quero construir na minha vida, para a educação do meu filho ou para a duração do meu relacionamento, eu tenho 2 modos de fazer isso tendo paciência. Ou é resistindo na força do meu braço e eu vou falhar miseravelmente em algum momento, ou é olhando para aquela situação e verdadeiramente amando aquela situação, amando ver aquilo ali progredindo. É o que as pessoas chamam aí de uma forma mais aí como um bordão, né, que é o tal do amar o processo. Quando uma pessoa fala sobre amar o processo, né, e não o resultado, ela está querendo dizer isso, né, para você ter paciência através do amor. Então entenda e não se confunda. A paciência, ela é uma virtude tributária do amor. Ela só é verdadeira quando ela deriva desse amor, né? Então um filho que tem uma dificuldade, eu tô ali tentando fazer força para poder ter paciência com ele e não consigo. Essa paciência ela só vai acontecer
quando eu olho ali para o meu filho, quando eu olho para o olhinho dele, quando eu olho para ele em meio àquela dificuldade que ele está tendo, e eu consigo olhar para ele com a virtude do amor, amando essa pessoa, por mais difícil que esteja, por pior que seja o hábito que ele não está conseguindo desenvolver. É dessa forma que eu consigo exercer a paciência. O braço, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, o teu braço, o meu braço, o nosso braço, ele não suporta o peso do mundo. No nosso braço não cabe o peso do mundo, afinal, as limitações da outra pessoa que a gente está se relacionando, elas podem ser infinitas. Então, se tu tentar ter paciência através da virtude do teu braço, tu não vai conseguir. Já do contrário, o amor, o nosso coração, ele cabe tudo. O nosso coração é o órgão mais complacente que existe na vida. Já viu falar, né? Coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Olha, mas não é curioso a gente olhar, por exemplo, uma pessoa que tem um filho, né? Aí ela tá ali, ela tem todo o amor do mundo por aquele filho. Daqui a pouco vem o segundo filho. É engraçado dizer, né? Esse amor ele não se divide, né? Agora o meu amor ele vai ser 50% de um filho e 50% do outro. Não, esse amor pelo contrário, ele se multiplica. Tu dobra o tamanho do teu amor. Ou seja, isso explica que o nosso coração ele é um órgão que cabe tudo, ele é complacente, ele consegue suportar esse peso. O teu braço não. Então toda vez que a partir de agora tu se vê numa situação em que você precisa resistir e você tá ali olhando que tá tentando resistir com a força do braço, apostando na tua força, né? Às vezes tem algumas situações da vida que tem que ser assim mesmo, tu tem que apostar na força do teu braço, né? Poxa, né? Eu tenho que ter vontade e tudo mais, beleza, ninguém tá negando isso. Agora, quando se trata desse tema, dessa virtude chamada paciência, não vai conseguir dar conta através do teu braço, né? E muita gente tenta fazer disso, né? As limitações do outro, né? Que tu está se relacionando, assim como as tuas, como as minhas, elas são infinitas. Então não adianta querer suportar isso com o peso do braço. Então toda vez que a gente se vê numa situação, eu vou fazer uma dieta, e aí eu vou tentar fazer uma dieta só na força do meu braço ali. Poxa, não vai ter dia e hora para acabar. Agora, quando eu olho para isso, eu olho para aquela dieta e eu amo aquilo ali, né? Eu amo aquilo, né, que eu estou querendo buscar, aí é o que chamam de amar o processo, né? Então é somente uma mudança de perspectiva, né? Ah, me dá 5 dicas aí para eu ter paciência. Não, meu filho, nesse aí não tem dica. É só uma mudança de perspectiva realmente em relação à vida, é só isso. E aí como é que você faz isso? Exercitando o teu amor, né? Numa próxima situação em que você precisa ter paciência, você vai olhar aquilo com a amplitude do teu amor e não com o teu braço, né? Então, Machado, e aquelas pessoas que têm o coração muito duro, né? Têm o coração endurecido, elas são muito enrijecidas e inflexíveis. Ora, mas tá aí uma ótima oportunidade para tu conseguir amolecer um pouquinho o teu coração. Você precisa exercitar isso, precisa exercitar essa virtude do amor. Aí você consegue ter paciência, né? Com esse coração amplo, né? Um coração que cabe tudo. Sem esse amor, a gente não entrega muita coisa que preste. Então, que a gente consiga colocar isso na nossa vida e desenvolver do melhor modo essa virtude chamada paciência. Este é o caminho que eu queria compartilhar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa live número 230, nossa última live deste domingo. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, novamente cedinho para a nossa live número 231. Tá bom, pessoal? Chegamos então, né, a 230, né? Falta aí mais 70 para finalizar esse nosso projeto novo aí, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e ótimo final de domingo a todos. Tchau, tchau.